E se eu te dissesse que teve um dia em que o próprio Deus quis destruir tudo? Não metaforicamente, não espiritualmente, literalmente. Um dia em que ele olhou para o povo que criou e decidiu apagar da existência. Às vezes, a gente acha que está lidando com o silêncio de Deus. Mas e se for a ira dele que está pairando sobre a nossa cabeça? Você já sentiu esse peso? Quando as orações não passam do teto, quando tudo o que era certo começa a ruir, quando até a fé começa a parecer uma piada mal contada. Foi assim que Moisés se sentiu. Deus não estava em silêncio. Deus estava furioso. O povo fez um bezerro, dançou, riu, esqueceu, e o céu escureceu. A voz do Eterno tremeu o monte Sinai. Deixa-me, Moisés, eu vou destruir todos eles. Imagina isso. O Criador falando. Já chega. E você ali, ouvindo, vendo, sem ter mais para onde correr. Se você já sentiu que foi longe demais, que até Deus cansou, então essa oração é para você. Porque tem gente que acha que não há mais volta. Mas até o fim pode ser interrompido por uma voz. Uma só. Uma oração sincera pode parar até o juízo. Moisés não disse amém. Ele não aceitou a destruição. Ele não disse é a vontade de Deus. Não. Ele ficou de pé entre o inferno e o povo. Olhou para o fogo que consumia o céu e disse: Senhor, por quê? Sim. Ele questionou o Eterno. Não por arrogância, mas por intimidade. Lembra, Senhor. Lembra de Abraão, de Isaque, de Israel. Moisés não falou com Deus como um servo. Ele falou como um filho. Como quem já viu Deus face a face. Como quem já foi queimado pela glória e sobreviveu. Tem oração que não sai do protocolo. Mas essa saiu do desespero. Era uma voz cheia de falhas, cheia de dor, cheia de urgência. Não destruas, Deus. E naquele instante, foi como se o universo segurasse a respiração. Já pensou se hoje for você no lugar de Moisés? Já pensou se a sua oração puder impedir uma tragédia? Não espere a sentença. Não aceite o fim. Fale. Agora. Clame. Do jeito que for, mas fale. Porque Deus não se move por performance. Ele se move por verdade. E então, o impensável aconteceu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Sim, Deus mudou de ideia. O que era certo virou compaixão, o que era destruição virou misericórdia. E tudo isso por causa de uma voz humana. Isso muda tudo. Isso desmonta os dogmas. Mostra que o Eterno, ainda que imenso, ainda que justo, ainda ouve quando alguém fala com a alma rasgada. Isso te assusta? Deveria. Porque significa que sua vida não está nas mãos do acaso. Está uma oração de virar do avesso. Não é sobre merecer. O povo de Israel não merecia nada. É sobre alguém se importar o bastante para orar. Se você está aqui ouvindo isso agora, talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja vivendo no fio da destruição. Mas Deus ainda está ouvindo. Ainda responde. Ainda muda de rota quando ouve o grito certo. Só que tem que ser agora, não depois, não quando tudo cair. Porque às vezes, ele só espera uma coisa: que alguém o lembre de quem ele é. Moisés não era o mais santo, nem o mais justo. Ele havia matado um homem, fugido, se escondido. Mas ele tinha algo que a maioria perdeu: ousadia. Ele não orava para impressionar. Ele orava para sobreviver, para interceder, para impedir o fim. E talvez seja isso que Deus espera de você hoje. Porque a ira ainda paira sobre esse mundo. Famílias se desfazendo, corpos adoecendo, almas afundando, mas ninguém está orando com verdade. Está tudo bonito demais, ensaiado demais. E Deus não está procurando perfeição. Está procurando realismo. Alguém que diga: Senhor, lembra de mim. Não me destruas. Ainda que eu não mereça, tem misericórdia. Se você orar assim, com esse peso, com essa nudez, prepare-se.
porque até os planos do céu podem ser reescritos. Comenta. Aqui se isso te despertou. Se algo dentro de você tremeu, escreve nos comentários. Eu tô aqui. Porque às vezes, é só isso que Deus precisa ouvir. Que ainda tem alguém aqui, tentando impedir o fim.